Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 231. Agitado e movimentado. Terminou as compras? Terminado. O dono daquela confeitaria continua muito entusiasmado, e suas habilidades estão ainda melhores do que antes. Levi enfiou a mão na cesta e entregou a Bard um pedaço do que ele considerava o pastel mais delicioso, a mais recente criação de confeitaria desse chefe. Como é? Muito bom. Bard não conseguiu evitar acenar com a cabeça enquanto comia, erguendo as sobrancelhas. Dava para perceber que ele realmente tinha gostado. Se você gostar, coma mais. Tem bastante. Ainda precisa de alguma moderação. Após terminar um pedaço, Bard não comeu mais nada. Está quase na hora da refeição. Preciso guardar um espaço para uma refeição decente. Tudo bem. Levi guardou a cesta com todos os pães e doces. Seguiu Bard para encontrar uma taverna e fez uma refeição simples e nutricionalmente equilibrada de carne assada com legumes e um pedaço de pão. Essa combinação era um prato típico de taverna. A maioria das pessoas que planejavam uma refeição farta escolhia essa combinação. Se ainda assim não fosse suficiente, acrescentavam uma tigela de sopa espessa com um pãozinho duro embebido nela, deixando a casca crocante absorver um pouco do caldo. Essa também era uma forma bastante típica de se alimentar. Olá, me deu uma xícara de hidromel. Após terminar a comida em seu prato, Levi chamou uma garçonete que passava e pediu bebidas. Muito bem, é o Lord Levi. A garçonete cobriu a boca em surpresa, dirigindo-se ao balcão para pegar um copo de madeira e enchê-lo com cerveja de mel fresca e espumosa. Desde que Levi trouxe 2 abelhas de Beorn, o mel deixou de ser algo que precisava ser importado. Tanto o Forte da Estrada quanto o território de Dali possuíam instalações dedicadas à apicultura, geralmente plantadas com cerejeiras. Inicialmente, os moradores responsáveis pela apicultura ficavam assustados com aquelas abelhas quadradas, do tamanho de cabeças humanas. Mas depois de confirmarem que elas nunca usavam um ferrão da cauda a menos que fossem atacadas ativamente, os moradores se tornaram mais ousados. Às vezes, eles até as tocavam quando as encontravam na estrada. Afinal, essas abelhas grandes e gordas eram bem bonitinhas só de olhar. Engoli em seco, engasgo. Isso é muito bom. Ao pousar a xícara vazia, Levi suspirou satisfeito. Tomar uma cerveja com mel depois da refeição foi realmente refrescante. Outra xícara. Ele não conseguiu evitar beber um pouco mais. Você não quer um pouco? Enquanto bebia, Levi perguntou a Bard, que estava sentado à sua frente, se ele havia pedido outra tigela de sopa e um pãozinho duro. Melhor não. Tenho muitas coisas para fazer esta tarde. Preciso manter a cabeça fria. Como sempre, Bard manteve-se disciplinado e soube lidar com a moderação. Tudo bem. Ao pousar a xícara, Levi não insistiu, apenas mastigou uma cenoura enquanto esperava Bard terminar de comer. Crocante. Após confirmar que Levi realmente só queria passear, Bard parou de observá-lo e chamou uma carruagem em Dali para retornar à cidade do lago e continuar cuidando de seus inúmeros assuntos, grandes e pequenos. Observando Bard partir, Levi ficou parado, pensativo por um instante, depois se virou e deixou Dali, caminhando em direção ao portão principal de Erebor. Os guardas próximos ao portão deram um passo para o lado e fizeram uma leve reverência. Este era um tratamento equivalente ao do rei sob a montanha. Após vários anos de ausência, Erebor continuava esplêndida e vibrante. Com atenção, ainda era possível captar o eco das marteladas vindas do interior da montanha. Os anões continuaram como antes, cavando cada vez mais fundo a partir de Erebor, desenvolvendo continuamente as vastas montanhas atrás deles. Não pensem que a montanha solitária era tão pequena assim. Na verdade, aquilo era apenas uma entrada. O espaço interior e o potencial de desenvolvimento não eram menores do que os dos reinos humanos e élficos fora da área urbana. Afinal, atrás da montanha solitária havia toda uma imensa cordilheira de montanhas cinzentas. O desenvolvimento dessa cordilheira pelos anões ainda era apenas uma pequena parte dela. No entanto, a riqueza acumulada com o desenvolvimento apenas desse canto atraiu repetidamente dragões, tanto os que cospem fogo quanto os que não cospem. Caminhando pela movimentada praça do mercado e pelas magníficas pontes, quando chegou ao grande salão, lá estava Thorin, como previsto. Já faz algum tempo que não te vejo. Ao avistar Levi pelo canto do olho, Thorin imediatamente se virou com um sorriso para cumprimentá-lo. O subordinado que estava discutindo assuntos também parou e se virou para cumprimentá-lo com certo desamparo. Independentemente do assunto da conversa ou da importância do tema, nada tinha prioridade maior do que essa pessoa. Se alguém mais aparecesse para visitá-lo, Thorin poderia dizer desculpe e pedir que a pessoa esperasse enquanto ele terminava um assunto urgente antes de recebê-la. Mas a situação atual era essa. Qualquer que fosse o problema, podia esperar. Lidaríamos com ele mais tarde. Sim, já faz algum tempo. Como você tem estado ultimamente? Os dois apertaram as mãos. Como sempre. Muitas coisas para fazer, muito ocupado, mas fico feliz por estar tão ocupado todos os dias porque tudo está se desenvolvendo em uma boa direção. Não poderia ser melhor. Você já comeu? Perguntava Levi, como de costume. Thorin fez uma pausa. Na verdade não. Muita coisa para fazer. Sempre me esqueço disso. Agora que você mencionou, meu estômago também está reagindo. Está com bastante fome. E você? Thorin sugeriu. Quer comer alguma coisa juntos? Já comi, mas não me importo de comer mais.
Logo em seguida, eles se dirigiram a uma mesa. Em pouco tempo chegou um banquete tipicamente anão, porções generosas de carne assada com osso, acompanhadas de vários pãezinhos. Como era de se esperar, nenhuma fruta ou verdura acompanhava a farta refeição. Experimente mergulhar neste molho. Thorin arrancou um pedaço de carne e entregou, apontando para um prato com um molho visivelmente rico em gordura, feito com manteiga, gordura da carne e outros temperos. A combinação quase deixou Levi sem fôlego com aquela única mordida. Chega, chega, não precisa me dar mais. Prefiro uma cerveja. Ao beber a cerveja gelada, Levi se sentiu um pouco melhor. Ao contrário da qualidade refrescante da cerveja de mel, a cerveja anã proporcionava uma sensação completamente diferente. Crocante. Sinto que poderia comer mais um pedaço de carne. Então coma mais. Afinal, você precisa se alimentar bem para ter energia para o trabalho. Após dizer isso, Thorin entregou a Levi outro pedaço de carne e, em seguida, ocupou-se com a comida em seu próprio prato, comendo em grandes mordidas. Aquela visão fez até o apetite de Levi aumentar, embora parecesse um tanto seca. Por que não tomar uma cerveja? Cerveja? Thorin balançou a cabeça. Receio que não agora. Como pode ver, muitas coisas me aguardam. Preciso terminar de comer rapidamente para lidar com os assuntos anteriores, ou eles me perseguirão até a porta de casa novamente na próxima vez. Trabalho árduo de verdade. Levi balançou a cabeça, terminando em silêncio o resto da cerveja que lhe restava. A propósito, o senhor tem algum assunto de negócios para tratar aqui desta vez? Nada de especial, só queria ver um amigo. Bem, obrigada pela sua preocupação. Poder te ver em meio à correria do dia a dia me deixa feliz. O breve almoço terminou. Ao se levantar, Thorin foi imediatamente encurralado pelo anão que conversava com ele antes, dando continuidade à discussão interrompida pela chegada de Levi. Levi pousou a xícara, se espreguiçou, saiu pelo portão principal de Erebor e respirou fundo. Ainda me sentia bastante estufado. Mas honestamente, além de ser gorduroso, tinha um gosto muito bom. Esse tipo de coisa. A primeira mordida era prazerosa, a segunda era satisfatória, e depois disso se tornava um tanto torturante. Quando a fome era pouca, tudo bem. Ele podia comer o quanto aparecesse, até mesmo gordura pura, com o desespero de alguém faminto. Mas quando a saciedade era completa, era melhor esquecer. Suspirar. Suspirando sem motivo aparente, Levi retornou a Dali. Às vezes vagava pela praça observando as estátuas que homenageavam o matador de dragões, e o arqueiro que atira em dragões, outras vezes ia até o palácio no topo, contemplando a montanha solitária e Ravenil do Alto. Depois disso ninguém mais viu sua figura na cidade. Voxox. À noite, quando a luz amarela e quente dos lampiões à beira da estrada substituía a luz do sol, o ruído e a agitação do dia chegavam a um fim temporário. As pessoas voltavam para casa para conversar sobre boatos e histórias interessantes no aconchego do lar. Foi então que uma figura cinzenta entrou em um certo beco, ajeitou suas vestes e sentou-se em alguns degraus. Como anos atrás, atirando seu cajado contra a parede como se fosse um varal. Você parece estar sentado aqui há algum tempo. Gandalf acendeu seu cachimbo, e uma luz tênue surgiu, revelando a figura semelhante a uma estátua nas trevas. Por um tempo, de fato. Levi suspirou. Você já comeu? Ainda não. Foi entregue um pastel aparentemente fresco. Ainda feito por aquele chefe. Ah, obrigado, muito bom. Ele melhorou. Gandalf assentiu enquanto mastigava. Então, por que nosso mago cinzento vem nos visitar? O mago nunca se atrasa, respondeu Gandalf sem qualquer relevância. Tarde? Quero dizer, quando algo acontece ou alguém precisa de ajuda. Talvez. Todas as jornadas têm um fim. Gandalf olhou fixamente para a fumaça que subia de seu cachimbo. A morte é um caminho que todos devem trilhar, um caminho inevitável. Mas isso não significa que as pessoas não possam começar a próxima jornada. Quando a vida chegar ao fim, a escuridão envolverá a consciência e todos os sentidos se tornarão nada. Mas depois disso você vai entender. O que? O choro de um recém-nascido e a luz reaparecendo diante dos seus olhos. Levi sorriu de repente. Eru foi misericordioso, concedendo liberdade aos humanos. Todas as almas humanas que morriam na Terra-média podiam escapar das restrições de Arda, deixar o mundo mortal ruidoso ou ir para outros mundos. Além disso, os humanos eram a única raça capaz de decidir seu próprio destino, sem serem limitados pela grande música. Eu entendo. Ele respirou fundo e se levantou. Uma tênue luz de fogueira tremeluzia. Vamos comer alguma coisa. Estou com um pouco de fome, sugeriu Levi. Eu também. Gandalf tocou a barriga e respondeu. Você não imagina quantas estradas percorri neste último mês, nem quantos problemas enfrentei. Fui repreendido e expulso em Rohan. Recebi uma sopa de cogumelos venenosos mal cozida durante minha visita a Gondor. Fui perseguido por orcs por toda a extensão das Terras Pardas. Este mundo enlouqueceu. Parece que foi uma experiência bem agitada. Que tal irmos a um lugar para tomar um drink e você me contar sobre suas aventuras recentes? Receio que não. O velho Gandalf balançou a cabeça negativamente. Agora Levi estava realmente infeliz. Como é que até você, me diga com o que está tão ocupado? Estou ocupado procurando por você. Gandalf reclamou. Por que você acha que estou aqui? Bard e Thorin me expulsaram de casa para usar o que eles chamavam de sentidos de mago para encontrar você. Levi ficou um tanto atônito. Não subestime as pessoas.
Algumas coisas são óbvias à primeira vista. Agitando levemente o cachimbo, Gandalf o apagou e o pendurou em seu cajado. Eles vieram assim que terminaram o trabalho hoje, mas não conseguiram te encontrar em lugar nenhum. Volte comigo agora. A festa de hoje à noite não pode ficar sem seu convidado principal. Capítulo 232. Mudanças nas posturas de manutenção à beira da estrada. A partir de hoje, este lugar também passa a fazer parte do meu território. Você também pode usar todas as propriedades mágicas. Alguém virá orientá-lo mais tarde. No dia seguinte, na morada do clã de Beorn, no norte do Vale do Anduin, Levi aceitou o juramento de fidelidade de Beorn e seu povo no grande salão. A partir daquele momento, todo o norte do Vale do Anduin tornou-se seu território, e o clã de Beorn obteve oficialmente o status de cidadão. A alegação é válida. Gandalf mais uma vez serviu como testemunha à margem. A capacidade desse indivíduo de participar das festividades era verdadeiramente incomparável. Com a cerimônia concluída, todo o sistema viário, da sua construção à manutenção, estava agora totalmente operacional. Os cidadãos de 3 territórios ficariam responsáveis por seus respectivos trechos: Fortaleza da Estrada, Clã de Beorn e Território de Dali, gerenciando o ponto de partida, o trecho intermediário e o ponto final. Ao menos, a passagem tranquila por essa estrada poderia ser garantida, e quaisquer problemas poderiam ser relatados imediatamente. Indo para casa, está na hora de ir para casa. Galopando a cavalo pela estrada principal, Levi logo percorreu metade do caminho e chegou à antiga cidade dos Meio-Orcs. Ah, é verdade, este lugar não se chamava mais Cidade dos Meio-Orcs. Agora se chamava Cidade Intermediária ou Cidade do Meio do Caminho, devido à localização geográfica e a considerações práticas. Inúmeras casas e diversas instalações habitacionais e de guarda foram construídas em ambos os lados dessa enorme passagem através das montanhas nebulosas. Semelhante à cidade do meio caminho, havia a cidade do ponto de partida, construída no trecho da estrada perto da cidade do lago, e a cidade de 1/8, construída na entrada da estrada acima da Floresta das Trevas, especialmente estabelecida para os Elfos da Floresta. Embora chamados de cidades, esses lugares funcionavam mais como áreas de serviço, usados principalmente para fornecer suprimentos e servir como pontos de descanso temporários. Tudo já estava bem estabelecido. Passada a cidade do meio caminho, ficava ao outro lado das montanhas nebulosas. Uma vez atravessada, Valfenda ficava à esquerda, embora, devido ao terreno, não fosse possível ver a localização da cidade da estrada. A vista era bloqueada pelas montanhas que cercavam o Vale Escondido. Embora Levi, Gandalf e muitos guardiões fossem visitantes frequentes de Valfenda, a maioria das pessoas no mundo desconhecia a existência de Valfenda, incluindo Bard antes de conhecer Levi. Para eles, Valfenda era apenas um local de moradia élfica recluso, como diziam os rumores. Como Valfenda tinha poucas necessidades de comércio exterior e mantinha suas características reclusas e amantes da tranquilidade, nenhuma entrada especial foi estabelecida ali. O acesso mais próximo a Valfenda ficava perto da última ponte. Isso também evitou eficazmente as ameaças da floresta de Trolls à direita, onde ainda viviam muitos Trolls. Mas eles já não representavam uma ameaça para os viajantes, e as fazendas e aldeias próximas já haviam se mudado há muito tempo, principalmente para o oeste, para a proteção do Forte da Estrada. E Road Seed Keep era o ponto final dessa estrada celeste. Em um único dia, Levi viajou do ponto de partida, Cidade do Lago, até o ponto final, Fortaleza à beira da estrada. Lá seu povo o aguardava. Lord Levi retornou. Alguém gritou, e trabalhadores e moradores se reuniram no final da rua, observando ansiosamente a figura de Levi se aproximar. A tão aguardada cerimônia de conclusão finalmente começou oficialmente sob a presença de várias testemunhas. Entre os participantes estavam Levi, fundador e líder do projeto, Bard, gerente do projeto, Thorin, equipe de orientação técnica para a construção em grandes altitudes dos Anões de Erebor, Beorn, equipe de manutenção de estradas, Gandalf, o Penetra, e o mais importante, os trabalhadores de diversas partes do território que mais se esforçaram. Gritos de águia ecoaram do alto. Diante dos mensageiros enviados pelo Rei Águia, Levi fez seu discurso final. Todas as conquistas do trabalho pertencem aos trabalhadores diligentes. Agora vamos inaugurar uma nova era para as estradas do norte. Uma ovação estrondosa irrompeu quando cada pessoa que participou da construção da estrada sentiu uma enorme sensação de realização invadir seus corações. Essas foram suas realizações na construção, e o Senhor e todos os futuros viajantes por essa estrada se lembrariam delas, sabendo que haviam participado de sua criação. No outono de 2947 da Terceira Era, a gigantesca Estrada Celeste foi concluída e oficialmente aberta ao tráfego. O povo a apelidou de Milagre do Norte, e aclamou seu criador e idealizador como construtor de milagres. Levi, o construtor de milagres. Meu cérebro está ficando sobrecarregado. Que títulos você tem, afinal? Gandalf franziu a testa, esforçando-se para se lembrar de todos os epítetos acumulados por Levi. Se você não consegue se lembrar, nem se preocupe. Após o término da cerimônia de conclusão, Levi desceu da estrada principal com Gandalf, Bard, Thorin e outros, entrando na fortaleza da estrada propriamente dita. Já haviam se passado vários anos desde a última visita de Gandalf à fortaleza da estrada, e muitos edifícios novos haviam surgido. O velho Gandalf mal reconhecia o caminho. Gandalf, você já não esteve aqui antes?
Bard, olhando curiosamente para a esquerda e para a direita, ocasionalmente se virava para ver Gandalf também esticando o pescoço para examinar o lugar como ele. Achando-o estranho, Bard estava visitando o local pela primeira vez. Desde que ouvira falar daquele território, sua curiosidade jamais diminuíra, e agora ele finalmente estava obtendo alguma satisfação. Isto é realmente muito melhor do que eu imaginava. O complexo de edifícios é quase comparável à arquitetura élfica, com suas fontes sempre jorrando água, jardins que nunca murcham, ruas limpas e organizadas. A enorme árvore farol dourada e reluzente, a torre do mago sem nome à beira do lago que atravessa as nuvens e o edifício original mais antigo no centro da cidade, chamado Fortaleza à beira da estrada. Tudo deixou Bard completamente maravilhado. Os primeiros projetos de infraestrutura foram impressionantes, mas compreensíveis. O território de Dali tinha características semelhantes, todas as comodidades padrão da região, mas os últimos foram verdadeiramente extraordinários. Incrível demais, Gandalf, Thorin, você, Bard queria perguntar se as coisas eram assim quando eles tinham visitado o local antes, mas então percebeu que um deles acendeu o cachimbo sem dizer uma palavra e começou a fumar com uma expressão de quem questionava a vida, enquanto o outro olhava boquiaberto, com os olhos vidrados. Se bem me lembro, faz menos de 10 anos desde a última vez que estive aqui. Thorin olhou para Gandalf com perplexidade. Gandalf assentiu lentamente. Para ser mais preciso, 7 anos e 4 meses, Thorin. Durin acima, murmurou Thorin em voz baixa. Levi, o construtor de milagres. Este título lhe cai muito bem. Ninguém poderia contestá-lo. Os visitantes de primeira viagem a Road Sidkeep, como Bard, ficariam maravilhados ao constatar que os rumores não eram falsos. Road Sidkeep era de fato tão próspero quanto descrito nas lendas, com maravilhas que se erguiam imponentes. Somente aqueles que já haviam visitado Road Sidkeep antes poderiam apreciar o quão drasticamente o local havia mudado e ficar genuinamente impressionados com a transformação. Será que é impressão minha, Levi? Tenho a sensação de que você está se protegendo de alguma coisa. Exalando 2 baforadas de fumaça pelo nariz, Gandalf se acalmou um pouco. Então ele percebeu o comportamento anormal de Levi. Será que eu pareço ser assim? Sim, você fica muito nervoso, como um soldado entrando em batalha pela primeira vez. Qualquer perturbação afeta seus nervos. Depois que Gandalf apontou isso, Thorin também notou a tensão incomum. O que houve? Perguntou Bard com genuína preocupação. Não, nada sério. Só não quero ser derrubado. Aquele cara cresceu mais do que um porco adulto. Mal consigo lidar com o entusiasmo dele. Aquele cara? Os 3 ao seu lado pareciam um tanto perplexos, imaginando que criatura poderia estar incomodando seu formidável amigo. Capítulo 233. Ao seu serviço. Resmunga, resmunga. Sons de respiração ofegante vinham de trás. Quando o chão tremeu levemente, Levi soube que precisava se preparar. Unidade entre cintura e cavalo. Of. No instante seguinte, Levi foi derrubado no chão com uma pressão tremenda sobre o corpo. Uma língua grande lambeu seu rosto enquanto ele gemia baixinho. Levi, impotente, afastou a cabeça grande do seu rosto. Mas os outros 3 não estavam tão calmos quanto ele. Dragão. Ataque inimigo. Thorin desembainhou a espada, olhos arregalados, gritando enquanto avançava. Bar rapidamente sacou seu arco longo e o esticou, e até o velho Gandalf ergueu seu cajado. Espere. Clang. O cajado encontrou a espada de Thorin, enquanto a visão de Bard estava bloqueada por vestes cinzentas. Gandalf? Não fique nervoso. Levi deu um tapinha na cabeça da pequena rosa e afastou a criatura inteira. Este não é o tipo de dragão maligno em que você está pensando. Thorin e Bard franziram a testa e trocaram olhares. Confiantes em Levi e vendo que a pequena rosa não demonstrava nenhuma intenção maliciosa, abaixaram as armas, embora permanecessem um tanto tensos. Tanto a Montanha Solitária quanto o Vale sofreram terrivelmente com dragões malignos. Eles ficariam felizes em ver todos os dragões do mundo mortos. Dragão? Gandalf perguntou visivelmente confuso. Mas não possui nenhuma aura maligna nem ganância nos olhos. Tirando a aparência externa de dragão, não consigo encontrar nenhuma semelhança entre eles. Grande amarelo, diminua a velocidade. Outra voz veio de perto, enquanto uma cozinheira responsável pelas refeições da pequena rosa perseguia um cachorro amarelo idoso. Ao ver o grande amarelo se aproximar, a pequena rosa imediatamente virou a cabeça, dando um passo cuidadoso para perto do cachorro e o roçando delicadamente com o focinho. Então o dragão e o cachorro se agacharam diante de Levi. Meu senhor! O cozinheiro cumprimentou Levi enquanto continuava a observar o amarelo grande e a rosa pequena. Levi assentiu com a cabeça, dando um tapinha na cabeça do dragão com a mão esquerda e na cabeça do cachorro com a direita. Espere! Nesse instante, Levi percebeu subitamente algo importante. A pequena Pink parecia capaz de movimentos delicados, tal como havia demonstrado com o Big Yellow. Então, por que sempre gostava de atacá-lo com tanto entusiasmo? Levi estreitou os olhos, mas ainda assim encarou aqueles olhos claros como os de um aprendiz de Ranger. Mutar. Talvez fosse apenas algum instinto animal como pressentir força. Atacar o Big Yellow daquele jeito provavelmente mataria o cachorro, mas para ele era só uma garoa e nem sequer quebraria sua proteção. Se não é um dragão maligno, então o que é? Perguntou Thorin a Gandalf. Gandalf ficou sem palavras por um momento, sentindo que os absurdos do mundo haviam aumentado novamente. Au au. Nesse instante Big Yellow latiu de forma bajuladora. Au au. A pequena Pink também latiu.
É um cachorro? Perguntou Bard com os olhos arregalados, o olhar cheio de dúvida. Parece que o atirador Bard deveria cuidar melhor da sua visão. Gandalf disse impiedosamente. Levi suspirou. É um dragão, mas aprendeu as coisas de forma um pouco errada. Estou pensando em mandá-lo para a escola. Por algum motivo, ao ouvir isso, a pequena Rosa estremeceu por inteiro. Sua grande cabeça baixou, suas asas se dobraram, e ela rastejou para longe, desanimada. Aquela expressão abatida deixou todos momentaneamente sem palavras, escapando furtivamente como um dragão. Ao ver a pequena Rosa partir, o grande amarelo a seguiu de perto, enquanto o cozinheiro continuava a supervisioná-los. Interessante. Gandalf acariciou a barba, sem desviar o olhar de Rosa pequena. Um dragão com uma natureza pura. Verdadeiramente impressionante. Como um maia idoso que testemunhou a Era de Morgoth, Gandalf sabia muito bem o que os dragões realmente eram. Originalmente não existiam dragões neste mundo até que Morgoth os cultivou e os criou como armas de guerra. Os dragões sempre foram sinônimos de malícia e escuridão. Sua natureza e pensamento inatos eram malignos, e eles eram extremamente gananciosos por riquezas. Essas características estavam codificadas em seus genes, a lógica subjacente à sua existência. Não era algo que pudesse ser mudado por meio de uma boa educação. Gandalf estudou a criatura pensativamente. Este é diferente dos outros dragões, uma espécie completamente nova. Não se alarmem com as semelhanças, Thorin e Bard. A similaridade é apenas superficial. Sim. Levi retomou a conversa, apontando para Little Pink mastigando grama casualmente à distância. Afinal, que dragão gostaria de comer grama? Então acreditarei no que você diz. Thorin franziu a testa, claramente ainda não totalmente recuperado. Aquilo tinha sido um grande choque para ele. Os habitantes de Road Sidkeep já se acostumaram com a existência desse dragão. Bard, hábil em observar ambientes, olhou ao redor e descobriu que os moradores de Road Sidkeep estavam acostumados com aquilo, não dando muita atenção à pequena Rosa. Ninguém demonstrava medo ou emoções semelhantes. Pelo contrário, todos pareciam bastante tranquilos ao vê-la. Embora também nutrisse um ódio mortal pelos dragões, Bard aceitou Little Pink antes de Thorin. Afinal, o último dragão de fogo, Saug, foi aprisionado e morto dentro da Montanha Solitária, sem nunca ter a chance de causar problemas lá fora. A cidade do lago não foi afetada e completamente destruída como na linha do tempo original. Comparado a Thorin, que testemunhou pessoalmente a queda da Montanha Solitária e o massacre de seu povo, o ódio de Bard pelos dragões malignos não era tão profundo. Ele apenas sabia que seus ancestrais haviam sido senhores de Dali e perseguidos por dragões, mas não presenciou essas cenas pessoalmente. No fim das contas, a expectativa de vida humana era curta demais e as mudanças geracionais rápidas demais. Poucas gerações depois, as lembranças da destruição causada por Dali já haviam se dissipado. O que permanecia vívido para os anões mais velhos já era história para os humanos. O tempo é sempre irracional. Thorin também suspirou. Mesmo tendo presenciado pessoalmente a queda da Montanha Solitária, aquilo era algo que acontecerá em sua juventude. Agora ele tinha mais de 200 anos, já não era mais jovem. Para um anão, isso significava que sua vida já havia passado do auge. Os anões mais longevos viveram pouco mais de 300 anos. Tudo bem, pare de ter essa cara fechada. Levi deu um tapinha nos ombros de Thorin e Bard. Hoje é um bom dia para o meu território. Estou planejando convocar todos para um banquete. Que tal? Vocês dois estão interessados em participar? Claro. Thorin sorriu, ajeitou as roupas e fez uma leve reverência. Thorin, ao seu dispor. Bardo, ao seu dispor. O que você está olhando? Acha que um velho vai curvar as costas que se machucam facilmente? Gandalf disse indignado. Afinal, Levi só tinha dito vocês dois ignorando-o como a terceira pessoa. Que pena. A qualidade do tabaco da nossa loja à beira da estrada não é pior do que a das variedades mais famosas do condado. Eu estava planejando compartilhá-lo com meu amigo mago. Eu estava apenas brincando antes. Gandalf tirou o chapéu e fez a Levi uma reverência padrão de visitante, acompanhada de um olhar de soslaio. A propósito, há mais uma coisa. Gandalf disse, desde que cheguei aqui tenho estado curioso. O que é aquilo? Ele apontou para o feixe de luz que atravessava o céu acima do castelo. Só então Thorin e Bard, seguindo o gesto, perceberam a anomalia no céu, ambos olhando para cima e semicerrando os olhos. Um farol. Um dispositivo mágico que eu criei há alguns anos. Levi explicou, pode conceder benefícios às pessoas próximas como restaurar a vitalidade, aumentar a velocidade de movimento, fortalecer a força e assim por diante. Viajei uma distância considerável para conseguir isso. Capítulo 234. Celebração. Os faróis já não eram itens particularmente raros para Levi. Nos últimos anos, ele andava vagando bastante, o que significava visitas frequentes ao mundo inferior. Ao passar por fortalezas do mundo inferior, ele massacrava casualmente grupos de Viter, sabe, por diversão. A taxa de obtenção de crânios de esqueletos Viter não era alta, mas Levi matou tantos que mesmo sem caçá-los deliberadamente, apenas os abatendo quando os encontrava, ele acumulou uma quantidade considerável ao longo do tempo. Com os crânios de esqueletos Viter, naturalmente surgiu sua utilidade. O castelo agora armazenava muitas estrelas do Nether, todas obtidas de Viter que ele invocava no Nether e matava quando estava entediado. Quando ele precisava de faróis, ele simplesmente os fabricava.
Coisas bem comuns por aqui agora, explicou ele aos seus convidados. Os faróis haviam se tornado itens do dia a dia em Road City Keep. Hospitais, praças, quartéis, qualquer lugar onde pudessem ser úteis tinha um, todos em níveis máximos. Mas, embora Road City Keep tivesse muitos faróis, outros territórios ainda não haviam recebido nenhum. Por quê? Ele havia esquecido. Simples assim. Além de serem bonitos, o maior benefício dos faróis para o dia a dia era a regeneração de saúde. Mas como as melancias se tornaram culturas comuns, a produção de poções de cura instantânea também aumentou consideravelmente. As necessidades militares e civis estavam bem atendidas. Portanto, a regeneração de saúde proporcionada pelos faróis deixou de ser essencial. Ainda assim, tê-los era melhor do que não tê-los. Este encontro pareceu a oportunidade perfeita para mencionar o assunto aos administradores regionais e solicitar que instalassem alguns. Festa de comemoração, anunciou Levi. Quando a notícia se espalhou, não apenas o forte da estrada, mas todos os territórios sob o domínio das cidades livres começaram a planejar festividades relacionadas. Levi acenou generosamente com a mão, concedendo mais alguns dias de feriado. Mas primeiro, no castelo, várias pessoas fitavam a estrela inferior atrás do trono principal, protegida por uma redoma de vidro, mais branca que o mitril, mais brilhante que os diamantes mais finos e mais impecável e pura que qualquer coisa no mundo. Seus olhos estavam completamente fixos nela. Estou relutante em dizer isso, Thorin conseguiu dizer após várias respirações profundas. Mas parece ainda mais perfeito do que a pedra Arken. Pura, impecável, brilhante, e dotada de um poder mágico que parecia pulsar com luz interior. Como maçãs douradas, essa coisa combinava com as preferências estéticas da maioria dos seres vivos do mundo. Qualquer raça se maravilharia com ela. Anões, elfos, humanos. Nem mesmo Gandalf resistiu à tentação de se aproximar para dar uma olhada mais de perto. Verdadeiramente belo, murmurou ele. Se ele não tivesse visto a Silmarils pessoalmente, pensaria que uma delas estava embutida lá dentro. De todas as coisas belas que testemunhei, seu brilho só perde para a luz das duas árvores. Ele fez uma pausa, perdido em lembranças. Embora essa lembrança esteja bastante vaga e distante para mim agora. Obrigado. Levi sabia o peso daquelas palavras. Era praticamente o maior elogio que poderia sair da boca de Gandalf. Era maravilhoso, de verdade. Fossem maçãs douradas ou estrelas do submundo, certas coisas sempre possuíam uma beleza singular e qualidades intrínsecas de conto de fadas. Nunca pareciam particularmente estranhas ou deslocadas, especialmente neste mundo. Coisas semelhantes sempre existiram por aqui, só que não tão potentes ou absolutas. Nesse momento, aliados de vários lugares estavam a caminho de Road City Keep. Beorn chegou primeiro e sua expressão era indescritível. Desculpe, disse Levi, sentindo-se genuinamente culpado. Esqueci de te ligar quando cheguei. Se minhas abelhas não tivessem produzido abelhas tão grandes quanto cabeças humanas depois de comerem flores de cerejeira, eu teria pensado que você nos abandonou completamente. Me perdoe, eu estava muito ocupado. Nem o próprio Levi acreditou nessa desculpa. Na verdade, o território do clã de Beorn havia sido reivindicado como seu domínio recentemente. Ele teve um lapso de memória e se esqueceu. Estava muito concentrado ao inspecionar os resultados da construção da estrada e passou direto sem querer. A culpa é do Bard por não ter me lembrado. Bard olhou para ele com genuína confusão. O quê? Enfim, nossos outros amigos chegaram. Preciso ir vê-los. Bem-vindo. Ele dirigiu-se para o portão da cidade, onde vários elfos chegavam a cavalo. Um deles era o representante do Reino da Floresta, o mesmo elfo cujo cavalo Legolas havia tomado em Esgarote. Esse não deveria ser o meu trabalho, suspirou o delegado. Normalmente Thranduil enviaria seu filho Legolas para ocasiões como essa. Uma demonstração de respeito e tudo mais. Mas como Legolas ainda estava vagando por aí e não havia retornado para casa, e Thranduil se recusava a deixar o Reino da Floresta, o vice-líder teve que vir em seu lugar. Embora esse vice geralmente mantivesse um perfil discreto, sua posição no Reino da Floresta era bastante elevada. Era sempre o primeiro a receber as ordens do rei. Enviá-lo demonstrava considerável respeito. Após saudarem o vice-rei do Reino da Floresta, vieram os elfos de Valfenda. À frente deles estava o próprio senhor de Valfenda, Elrond. Ao contrário do velho Thranduil, que não saía de sua floresta há milhares de anos, Elrond liderava regularmente equipes para eliminar orcs das redondezas. Um sujeito relativamente ativo. Mas desde que o primeiro grupo de patrulheiros de Road City Keep saiu para treinamento, ele não teve oportunidades de se aventurar. Realmente não havia mais orcs por perto. Mesmo querendo esticar os músculos, não havia chance. Muito tempo sem ver. Nos encontraremos novamente. Ambos se cumprimentaram simultaneamente, mas com conteúdo e significado diferentes. Bastante surpreendente. O olhar de Elrond percorreu a paisagem transformada. Em apenas alguns anos, as mudanças aqui puderam ser tão drásticas. Seus olhos se voltaram para o feixe de luz acima do castelo. Anos atrás, quando o farol foi instalado, ele havia notado aquilo. Mas, devido aos conceitos de tempo élfico, e como vê-lo não causava nenhum mal, a investigação do feixe foi adiada. Essa visita foi perfeita para dar uma olhada. Após as saudações, Elrond e o vice-rei do Reino da Floresta entraram no castelo, para se juntarem a Gandalf e aos outros. Um dos guardas élficos que Elrond trouxera deu um passo à frente. Ah, você também veio.
Quanto tempo, Agla? Levi foi cumprimentar esse velho amigo. Lord Elrond me encontrou e pediu que eu o acompanhasse. Agla sorriu com conhecimento de causa. Elrond observara a amizade entre eles e, recentemente, atribuíra muitas tarefas diretamente a Agla. Tentava promover encontros entre amigos sempre que possível. Por isso, o trouxera consigo desta vez também. Sovosh Boom. À noite, fogos de artifício iluminavam o céu, explodindo e desabrochando em diversos espetáculos coloridos. Em todo o território, elfos, anões, humanos e magos de vários lugares se reuniam em torno de mesas de banquete montadas perto do castelo. A atmosfera era eletrizante. Thorin escudo de carvalho. Elrond aproximou-se proativamente no movimentado local, girando o vinho especial da Fortaleza da Estrada em seu cálice. Sua expressão era sutil. Você parece muito melhor do que da última vez que nos encontramos. Obrigado. Você também. Thorin respondeu de forma um tanto rígida. Mas ao ver o olhar significativo de Elrond, ele suspirou profundamente e se virou. Vocês poucos, venham aqui, ele quase gritou. Vários anões da companhia que sempre se esqueciam de desativar o modo de coleta automática sofreram as consequências. Deveria ter imaginado que não devia ter vindo. Alguém murmurou. Logo eles se alinharam diante de Thorin como crianças que tinham feito algo errado. Faça o que você deve fazer. A voz de Thorin era inexpressiva. Preciso lembrá-lo do que é isso? Silêncio. Desculpe, disse um deles finalmente. Com alguém tomando a iniciativa, os outros deixaram de ficar em silêncio e pediram desculpas um após o outro. Impressionante, Elrond sorriu sinceramente. Anões sendo tão educados com elfos? Isso foi simplesmente. Quem conhece a história e as diversas queixas entre os dois povos acreditaria mais facilmente que porcos podem voar. É claro que isso também está relacionado aos princípios pessoais de Thorin. Ele tinha seu orgulho como rei. Se tivesse descoberto companheiros agindo de forma rude em Valfenda, mesmo que ainda hostis aos elfos, ele os teria impedido imediatamente. Hostilidade era uma coisa, mas a reputação e a honra da raça anã eram outra completamente diferente. Elrond balançou a cabeça significativamente, recuperando-se da surpresa. Antigamente anões e elfos eram assim tão amigáveis. Estou sinceramente feliz por todos vocês. Ele fez um brinde aos anões e a Thorin antes de esvaziar seu cálice. A atitude rígida e fria de não interação mútua entre as duas raças finalmente se afrouxou. Apenas um pouco, mas já foi alguma coisa. Gandalf observava de lado, sorrindo e acenando com a cabeça continuamente. Bom. Muito bom. Capítulo 235. Tranquilidade e vivacidade. Bem-vindos, bem-vindos. No portão da cidade, um convidado chegou com um atraso elegante. Não acredito, Levi. Eu nunca costumava viajar à noite, mas agora não só me atrevo a viajar, como até me atrevo a dormir bem na beira da estrada. A voz de Bilbo transbordava admiração. E depois de fazer isso, posso até acordar no dia seguinte com um cobertor extra sobre mim. Que animado. Já começou? Resmungando para si mesmo, Bilbo entrou pelo portão lateral e ficou imediatamente cativado pela paisagem noturna e pela prosperidade vibrante à sua frente. Começou há muito tempo. Você é o recém-chegado. Levi o convidou a entrar, apontando para a praça ao lado do castelo. Eles estão todos lá. Vá dar uma olhada. Ah, tudo bem. Bilbo contemplou os elfos e anões à distância, sentindo-se momentaneamente atordoado. Parece que fizeram as pazes. Talvez, suspirou Levi. As pessoas sempre me disseram que Thorin era o mais sensato e razoável entre os anões, mas pela nossa experiência na expedição, bem, muitas de suas ações dificilmente poderiam ser chamadas de racionais. Na verdade, não tinham nada a ver com ser razoável. Acho que o desejo de recuperar sua terra natal, somado ao ódio e à pressão que duraram um século, realmente o levaram à beira da loucura. Agora ele está cada vez mais parecido com um rei sábio. E também um bom amigo. Concordo. Bilbo assentiu com a cabeça. Ei, Thorin Bofur Bifur Bombur. Ao término da conversa, Bilbo gritou enquanto se dirigia para as mesas do banquete. Entretanto, Levi fechou o portão lateral da muralha do castelo e subiu as escadas ao lado. Você não vai encontrar um lugar para relaxar? Ele falou com uma silhueta na escuridão. Estou relaxando. Falódan se espreguiçou e se levantou da cadeira de balanço. Está muito claro lá. Não consigo ver as estrelas direito. Estrelas. Tudo bem. O olhar de Levi percorreu as muralhas do castelo, avistando várias outras pessoas também olhando silenciosamente para cima. Todos os Rangers. Eles não tinham pátria. A prosperidade que eles observavam atrás pertencia a outros e bastava um olhar. A escuridão à frente e a resistência obstinada que remontava à era anterior, era isso que eles precisavam contemplar. Como essa estrela é semelhante à nossa estrela de Elendil, tesouro dos Dúnedain. Que pena que tenha se perdido por milhares de anos. Assim como nossa terra natal. Você mencionou a estrela de Elendil. Levi mencionou isso casualmente. Se ele se lembrava corretamente, esse símbolo do poder real de Arnor, uma gema que lembrava uma estrela branca pura com alguma semelhança à estrela do Nether, deveria estar atualmente na torre de Orthan de Saruman. Milhares de anos atrás, Saruman encontrou este objeto, mas nunca o devolveu. Em vez disso, guardou-o para si em segredo. Quem sabe o que ele planejava fazer com ele? Aquele velho era um tanto egoísta. Ele precisaria ter uma boa conversa com ele quando tivesse tempo. De vez em quando ouço algumas pistas sobre isso. Talvez eu possa ajudar a procurar. Agradeceríamos muito. Falódan sorriu e assentiu, embora fosse evidente que ele não tinha muita esperança.
Essa vida sem pátria, sem pertencimento, sem até mesmo sustento espiritual há muito perdido. Todos já haviam se acostumado de certa forma com ela. Afinal, mesmo que os Dúnedain pudessem viver em média algumas centenas de anos, milhares de anos haviam se passado. O tempo talvez não apagasse essas histórias inesquecíveis, mas poderia acalmar temporariamente as emoções e fazer as pessoas perceberem o que precisava ser feito naquele momento. Levi entregou uma xícara de cerveja gelada com mel. Quer um pouco? Falódan ficou em silêncio por um momento, aceitou a bebida e começou a bebê-la lentamente. Muitas coisas neste mundo estavam quebradas, mas felizmente as pessoas continuaram a consertá-las, e alguns até colocaram blocos em cima. Então você está aqui. Uma voz repentina vinda de trás fez com que os dois homens se virassem bruscamente. Essa é a única desvantagem dos elfos. Eles andam sem fazer barulho e não anunciam sua presença. Ao ver quem era, Falódan relaxou. Se não fosse o Road Sidkeep, ele quase teria atirado a taça e sacado a adaga agora mesmo. Água, que timing perfeito. Levi acenou com a mão. Estamos apenas observando as estrelas. O céu esta noite está excepcionalmente limpo. Muito bom para olhar para cima. Quer beber comigo? Claro. Agla ergueu a taça de vinho que tinha na mão, fazendo um gesto para ambos. Um Dúnedain, um elfo e alguém de origem desconhecida. Os três apreciavam em silêncio o céu estrelado, complexo e cintilante, enquanto degustavam um bom vinho. Em comparação com a atmosfera elegante daqui, as mesas do banquete perto do castelo estavam longe de ser tranquilas. De novo, Gloinen bateu com força uma caneca grande de cerveja na mesa, ofegante. Escutem bem, bebam tudo, mas nem pensem em vomitar. Claro, dou muito valor à comida. Do outro lado da mesa, o vice-rei do Reino da Floresta manteve a expressão inalterada, erguendo elegantemente seu cálice. Podemos continuar então? Elfo maldito, logo você estará de bruços nessa mesa. Glug glug. Xícara após xícara foi sendo consumida, e os recipientes vazios foram se amontoando sobre a mesa. Colidir. Finalmente, quando o outro barril vazio foi retirado, a cabeça de Gloinen inclinou-se para o lado e ele desabou sobre a mesa. Você, soluço. Por que você está de lado? Essas foram suas últimas palavras ao delegado de Voodlan. Uf. O deputado ergueu a cabeça com orgulho e casualmente colocou uma uva na boca. Anões. Nada de especial. Surgiram palavras de escárnio. Os anões ficaram furiosos. Eu não pretendia me envolver, disse Dvalin, virando um grande copo de cerveja de uma vez. Mas já que você colocou dessa forma, não me culpe. Não me importo com mais uma rodada. O delegado tocou na xícara com os dedos, o rosto sem estar vermelho nem ofegante. Que piada! Como seria possível que Tranduil, o assistente mais capaz de um bêbado milenar, não tivesse uma boa tolerância ao álcool? Os anões se reuniram enquanto o deputado não demonstrava medo. Anões de Erebor, mostrem-me do que são capazes. Ficar assistindo parentes brigando sozinho não vai adiantar. Nesse instante, vários guardas de Valfenda trazidos por Elrond também se aproximaram, posicionando-se atrás do delegado da floresta. Isso surpreendeu um pouco. Embora ambos fossem elfos, os dois reinos não eram particularmente próximos. Durante a Guerra da Última Aliança, o primeiro rei do Reino da Floresta morreu precisamente porque os elfos silvanos se recusaram a ser comandados pelo Alto Rei Noldor. Naquela batalha, eles se separaram da força principal para atacar o Portão Negro antecipadamente, e acabaram mortos. Foi assim que surgiram os Pântanos Mortos. Os elfos que ali repousam foram, outrora, os guerreiros mais bravos do Reino da Floresta. Façam como quiserem. Elfos e anões iniciaram uma nova rodada de competição. Com a saída deles, apenas Elrond e Thorin permaneceram à mesa. Os sentimentos do primeiro eram insondáveis, mas o segundo apenas se sentia desconfortável. Dois grandes líderes sentados aqui sem muito a dizer. Felizmente, outra pessoa chegou. Bilbo, como você tem estado ultimamente? Perguntou Elrond rapidamente, preocupado. Obrigado por perguntar. Como você pode ver, muito bem, respondeu Bilbo. Elrond assentiu com a cabeça. Que bom. Venha visitar Valfenda quando quiser. Os portões de Erebor também estão sempre abertos para você. Thorin puxou Bilbo para mais perto. Embora o ambiente ainda permanecesse um tanto delicado, pelo menos havia se animado um pouco. Ao passar para comprar vinho de uva, Gandalf olhou para aqueles três, um tanto intrigado. Ah, deixa pra lá. Mais uma xícara. Haha, eu sou bom com fogos de artifício. Deixa eu soltá-los. Gandalf virou uma xícara e acenou para os moradores distantes. Crocante, crocante. Do outro lado, Beorn mastigava legumes e frutas silvestres, achando a multidão atrás dele barulhenta. Crocante, crocante. Ao lado dele, a pequena Rosa também aprendeu seus modos e deu algumas mordidas nos legumes. Beorn continuou mastigando. A pequena Pink o observava e continuava a mastigar também. Beorn abriu a boca. A pequena Pink também abriu a boca. Homem e dragão ficaram congelados assim. Beorn estreitou ligeiramente os olhos. Após alguns instantes. O quê? Poucas frutas e verduras? Um cidadão gritou bem alto. Isso não vai funcionar. Se outros virem isso, vão pensar que o Road Sidkeep não consegue fornecer o suficiente. Tragam tudo que está armazenado nos depósitos. Uma caixa para cada um. Todos recebem uma caixa. Capítulo 236. Novidades. O vento selvagem dispersou as canções de Road Sidkeep. Seja festa ou celebração, toda agitação eventualmente termina. Voshos. O vice-líder do Reino da Floresta acordou assustado à mesa e levantou-se abruptamente.
Eu venci. Nenhum anão permaneceu de pé, nem nenhum outro elfo, aliás. Mas ao observar o local silencioso, essa pequena alegria inexplicavelmente se dissipou. Aqueles anões eram realmente interessantes. Contudo, olhando para aquelas pessoas à sua frente, ele não sabia se deveria se sentir feliz ou triste. O deputado respirou fundo e de repente sorriu. Agora ele entendia um pouco melhor porque seu rei não queria deixar o lar. Somente os parentes podiam acompanhar os elfos para sempre, como seus parentes da floresta, ou parentes de Valfenda e outros lugares. Hora de voltar. Balançando a cabeça, o delegado caminhou em direção à entrada da Sky Road. Espere um momento. Uma voz o chamou. Gloinen se apoiou na mesa, mal levantando a cabeça. Você não é tão ruim assim, rapaz, disse ele, sonolento. Arrotar. Ele adormeceu novamente. O delegado ficou ali parado, atordoado por um bom tempo, enquanto continuava em frente. Aguentar. Outra pessoa o chamou. Isso ainda não acabou. Ele se virou e viu Levi acenando para ele. Ainda não acabou? Então que não acabe. De qualquer forma, não há pressa. Leve isto com você. Acho que Tranduil vai gostar. Levi sacou um sinalizador. O delegado prendeu a respiração. Ninguém poderia recusar tamanha cristalização da beleza. Na noite passada, a frase mais ouvida dos elfos foi: por favor, deixem-me olhar para aquela estrela no farol por mais um tempinho. Se os anões simplesmente apreciavam e gostavam de faróis de um ponto de vista estético geral, os elfos eram viciados. Essa coisa atingia em cheio o ponto ideal da estética deles. Os elfos apreciavam especialmente os objetos de prata, por vezes até preferindo-os ao ouro. Essa preferência surgia fundamentalmente porque a prata se assemelhava à cor das estrelas. Eles amavam as estrelas porque, quando a raça élfica nasceu, a primeira coisa que viram foi o céu estrelado. E a estrela do submundo? Adivinhe por que ela era chamada de estrela do submundo? Precisamente porque se assemelhava a estrelas celestiais, ainda mais bela e pura do que aquelas que pairam no céu. E o mais importante, estava bem diante dos seus olhos. Algo palpável e admirável de perto. Diante do presente casual de Levi, este delegado do Reino da Floresta realmente não sabia como reagir. Não sabia onde colocar as mãos. Ele achou que deveria voltar e arrastar seu rei para fora para receber pessoalmente aquilo. Levi não era particularmente mesquinho com aliados que realmente se tornavam seus amigos, especialmente porque ele não tinha falta desses itens. Mesmo que outros os considerassem um tesouro incomparável, ele não se dava ao trabalho de usar essa reputação para impor condições ou chegar a acordos. Simplesmente um presente. Já que você gostou, estou te dando um, nada mais. No fim, Valfenda, o Reino da Floresta, a Montanha Solitária, todos os aliados presentes, receberam um sinal de Levi. Thorin queria exibir esse objeto como novo tesouro real na parede atrás de seu trono. Escave a montanha. Ela deve brilhar. Os anões concordaram unanimemente. Sua atitude não precisava de maiores explicações. Por outro lado, Elrond sentia-se pesado tanto física quanto emocionalmente. Um presente tão magnífico traria alegria até mesmo aos seres das terras sagradas do outro lado do grande mar. Nós nos lembraremos para sempre. A partir desse dia, Valfenda ganhou um santuário com um farol. Artesãos élficos exibiram suas conquistas artísticas acumuladas ao longo de eras, aprimorando cuidadosamente cada detalhe e ambiente do local do farol. Então, seguindo os relatos de Elrond, eles esculpiram vários murais registrando a origem do farol e a pessoa que fez essa grande doação. O farol, com base de obsidiana e cobertura de vidro puro e transparente para proteção, continha uma estrela do submundo, pura e impecável como uma verdadeira estrela celestial. Talvez o poder que continha ainda não se comparasse ao das 3 Silmarils, e seu brilho não fosse como a luz da árvore sagrada dentro das Silmarils. Contudo, possuía um outro tipo de beleza singular e um poder mais direto. Quando os elfos seguiram as instruções de Levi e empilharam blocos de metal em camadas, o farol demonstrou seu poder. A força vital que emanava retardou ou até mesmo interrompeu o declínio físico dos elfos. Esta era estava destinada ao declínio. O destino dos elfos era navegar para o oeste, retornando às terras sagradas, pois somente lá seu enfraquecimento físico cessaria. Todos os elfos que se recusassem a navegar para o oeste teriam seus corpos gradualmente dissipados devido à influência de certas forças, tornando-se almas invisíveis. A maioria dos elfos não se preocupava com isso, pois ansiavam por navegar para o oeste, aguardando apenas a oportunidade de retornar imediatamente. Mas os elfos do Reino da Floresta eram diferentes. Eles resistiam a ser liderados por aqueles orgulhosos elfos Noldor e não estavam dispostos a atender ao chamado dos Valar. Eles acreditavam que a vida natural, sem interferência dos Valar, era a melhor vida para os elfos. Por isso esses elfos não estavam dispostos a navegar para o oeste. Mas isso significava que apenas um destino os aguardava, a extinção. Apesar da resistência, o destino deles permanecia fora de seu controle, pois a terra já não era tão pura quanto fora criada. Tudo que era material havia sido poluído por Morgoth. Vivendo em um mundo assim, os corpos dos elfos também foram afetados. Não eram mais tão fortes e resistentes como originalmente concebidos. Quanto mais tempo permaneciam em Arda, mais evidente se tornava seu declínio físico, talvez até mesmo perdendo a forma física e se tornando almas invisíveis aos mortais. O próximo capítulo da história mundial pertencia à humanidade. Mas agora Levi ofereceu outra opção. Ou melhor, ajuda. Faróis.
A força vital emanada pelos faróis retardava o declínio e a perda de força dos elfos, dando-lhes mais tempo para existir neste mundo. Quando o feixe de luz do farol atravessou as folhas da Floresta das Trevas, Thranduil levantou-se subitamente, com os olhos arregalados, percebendo aquilo. Preciso ir ver Levi. Ele não ficava mais em casa. A ação de Levi afetou profundamente o destino dos elfos. Essa questão era, na verdade, bastante delicada. Só espero passar mais tempo com os amigos. Essa foi a resposta dele. Com certeza eles armaram tudo. No interior distante de Erebor, Balin estava sentado sozinho, com os olhos marejados, guardando o salão vazio. Como pode ser tão coincidência eu estar aqui novamente? Nunca mais vou jogar com vocês. Esse velho anão de barba branca fez tal declaração. O tempo fluiu como água, levando tudo embora. Este ano, Levi finalmente parou de vagar por aí e permaneceu em seu território, especialmente naquela torre sem nome, construindo constantemente várias coisas. Durante a construção, carroça após carroça de livros originais e cópias foram transportadas, enchendo as prateleiras. Ninguém se lembrava de quantas levas de livros foram trazidas. Todos sabiam apenas que a coleção daquela torre devia ser assustadora. Com o tempo ganhou um novo apelido, Torre do Conhecimento. É claro que, durante esse período, Levi não ficou apenas na torre. Ele fez outra coisa. Completou a estrada do submundo, tanto de Fortaleza da Estrada até Gondor quanto de Gondor até Dali. Esses dois projetos, somados à decoração da torre, quase mataram Levi. Ele não conseguiu descansar por um ano inteiro. Pode-se dizer que ele trabalhou duro e com alegria. A Estrada Celeste funcionava sem número problemas, com mais pessoas viajando por ela. Mais pessoas tomaram conhecimento da existência dessa estrada, modificando rotas ancestrais. Todo o mapa da Terra-média foi atualizado. É claro que o impacto dessa estrada não se limitou a isso. A situação continuou a se agravar. Este ano transcorreu tranquilamente sem grandes acontecimentos. Num piscar de olhos, a primavera e o outono passaram. Ano 2948. O mensageiro de Gondor chegou à Fortaleza da Estrada, trazendo notícias de lugares distantes. Uma carta de Tengel. Levi abriu o envelope e leu. Nada de especial. Principalmente cumprimentos padronizados e expressões de saudade. Mas além disso, Tengel mencionou um assunto familiar. Nasceu meu primeiro filho. Dei a ele o nome de Théoden. Ele é animado, ativo e chora alto. Uma criança saudável. Você precisa vir vê-lo se tiver a oportunidade. Capítulo 237. Théoden. Após guardar a carta em uma caixa de classificação específica dentro do castelo, Levi se levantou e cumprimentou o mensageiro de Gondor do lado de fora. Esperarei por você em Gondor. O que? O mensageiro parecia confuso. O que significava esperarei por você em Gondor? O significado dessa declaração talvez só ficasse claro quando ele retornasse a Gondor. E da Fortaleza da Estrada até a capital de Gondor, Minas Tirith, mesmo a cavalo, levaria pelo menos de 10 dias a meio mês. Balançando a cabeça, ele não refletiu muito sobre as palavras da misteriosa lenda. Dizia-se que investigar a fundo assuntos misteriosos só causaria confusão mental. O mensageiro foi bastante sensato. Ele não se aprofundou no assunto. Em vez disso, após concluir sua missão de entrega da mensagem, ele imediatamente começou a segunda tarefa designada a Tengel. Dê uma boa olhada em Road Seed Keep para mim. Veja como é realmente esta grande cidade construída pelas próprias mãos de Levi. Aguardo seu relato. As palavras podem parecer um pouco indiretas, mas, essencialmente, significava ajudá-lo a explorar o local, observar os arredores e escrever algo como um diário de viagem. Assim, ele poderia retornar e contar àqueles que estivessem muito ocupados com seus afazeres para virem pessoalmente, permitindo que vivenciassem a experiência indiretamente. Bastante chocante. Não menos impressionante que Minas Tirith. Talvez apenas aquelas cidades perdidas da história se comparem. O mensageiro observou a paisagem da cidade e, em seguida, o edifício à beira do lago que as pessoas chamavam de Torre do Conhecimento, fazendo sua avaliação. Estrondo, estrondo. Nas largas avenidas, carruagens circulavam continuamente de um lado para o outro, a maioria em direção ao mercado recém-criado perto da entrada da Sky Road. Essa região estava cada vez mais próspera. Como ponto final da Estrada Celeste, inúmeras pessoas iam e vinham diariamente. Bastava vislumbrar esse lugar lendário, contemplar aquela estrada milagrosa e percorrer um trecho dela. Poetas sentavam-se em pedras à beira da estrada, compondo lendas. Caravanas traziam suas especialidades e levavam os produtos do guardião da estrada. Os viajantes olhavam para cima para testemunhar essas cenas incríveis. A reputação de Road Seed Keep espalhou-se gradualmente por toda a Terra-média com os movimentos dessas pessoas. As pessoas começaram a chamá-la de o centro do mundo nórdico, capital das cidades livres, berço de lendas. Assim que o mensageiro de Gondor acomodou seu cavalo e começou a olhar curiosamente ao redor da cidade, Levi já havia entrado no submundo e pisado na estrada principal. Naquele mesmo dia ele chegou à capital de Gondor. Não esperava que você viesse tão rápido. Quando Levi encontrou Tengel, o homem ficou simplesmente maravilhado. Parece que os rumores sobre desaparecer frequentemente sem deixar rasto e reaparecer no instante seguinte, bem longe dali, não são infundados. Não precisa se surpreender. Eu simplesmente corro muito rápido. Levi ajustou simbolicamente sua armadura e entrou na casa de Tengel. Tengel pôs a cabeça para fora da porta, olhando para a esquerda e para a direita, mas não conseguiu encontrar o mensageiro que havia enviado. Meu mensageiro ainda não retornou?
Ele ainda deve estar no Road Seed Keep. Se você tiver algo a dizer, posso transmitir. Nada importante. Só pensei que vocês se reuniriam. Tengel balançou a cabeça e fechou a porta. Para que seu mensageiro retorne, você terá que esperar bastante tempo. Ao entrar, Levi olhou imediatamente em volta. Você mencionou em sua carta que tem um filho. Onde ele está? Ele já volta. A Morven o levou para tomar um pouco de sol no Jardim dos Fundos. Assim que ele disse isso, sons vieram de dentro. Ranger. A porta se abriu e Morven entrou lentamente, carregando nos braços um garotinho animado e ativo. Meu filho. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Tengel enquanto ele se aproximava imediatamente, brincando cuidadosamente com o bebê com um dedo. Dava para perceber que ele tinha um carinho enorme pelo seu primeiro filho, que também era o caçula da família. Aquele jeito cauteloso, porém hesitante, era como se ele temesse que suas mãos ásperas pudessem arranhar a pele da criança. Um homem que se mantivera imperturbável mesmo diante dos ferozes exércitos Uruk-hai agora parecia um tanto perdido. Morven também percebeu isso. Ela sorriu. Ele não é uma menina. Com certeza se tornará um guerreiro forte. Não precisa ter tanto cuidado. Você tem razão. Venha, deixe meu filho conhecer o tio Levi e dizer olá. Tengel pegou a criança com movimentos ainda suaves. Levi aproximou-se, chamando imediatamente a atenção do bebê. Os bebês sempre se sentiam atraídos por coisas curiosas, especialmente por esta tão vivaz e ativa. Seus grandes olhos transbordavam curiosidade, refletindo a figura sombria em seu interior. Levi estendeu os braços naturalmente. Após uma ligeira hesitação, Tengel ainda assim passou Telden para ele. Use a mão esquerda para apoiar o bumbum dele. Isso, assim. Depois, passe o braço direito em volta das costas dele e deixe a cabeça dele repousar na dobra do seu braço. Isso impede que ele caia. Tengel dava instruções nervosamente enquanto Levi também suava, recebendo Telden com cuidado seguindo as orientações. Finalmente consegui contê-lo. Ufa! Com a transferência da criança concluída com sucesso, os dois homens adultos suspiraram de alívio. Finalmente consegui segurar um. Incapaz de compreender a atmosfera delicada do momento, Telden simplesmente achou tudo divertido. O pequeno agarrou o dedo indicador de Levi, chutando seus pezinhos sem rumo. Quando Levi estava distraído, ele repentinamente inclinou a cabeça e começou a chupar o dedo de Levi. Ele pode estar com fome, disse Tengel, impotente. Quem poderia controlar assuntos relacionados a bebês? Como ele havia dito, a criança poderia estar com fome. Depois de chupar o dedo, virou a cabeça em direção ao peito de Levi, mas o que encontrou foi apenas uma armadura escura de neterite com vestígios de ferrugem sangrenta. Agora ele estava confuso. Os três riram. Em pouco tempo, Morven levou Telden para dentro de casa, deixando apenas Levi e Tengel no corredor. Estou muito ansioso para vê-lo crescer. Tengel olhou na direção em que sua esposa havia se afastado, murmurando. Quando a altura dele ultrapassar a minha, talvez minha vida esteja completa. Levi deu um leve sorriso. Ele vai crescer saudável e viver bem. Obrigado, respondeu Tengel, aceitando isso como uma bênção comum. Está ficando tarde. Ele se virou e disse, seu timing é perfeito. Justamente ontem eu saí e colhi alguns cogumelos frescos. O mesmo tipo que comemos juntos em Rohan durante nossas viagens. Desta vez, aprimorei um pouco a receita e o método de preparo. Com certeza será um sucesso. Desta vez? Levi perguntou, demonstrando certa confusão, o que enfatizou o ponto principal. Assim, da última vez usei este prato para entreter um mago de vestes cinzentas. Gandalf, você deveria conhecê-lo. Infelizmente, cometi um erro naquela vez e não cozinhei direito. Provavelmente ficaram alguns resíduos desagradáveis, e depois de beber, ele desmaiou. Adormeceu e só acordou um dia depois. Mas felizmente só ele bebeu naquela ocasião. Tengel disse isso sem qualquer pudor. Se Gandalf estivesse presente, com certeza daria uma boa pancada na cabeça dele com seu cachimbo. Capítulo 238. Sopa de cogumelos e presentes. Quando o aroma da sopa de cogumelos. Aquilo era mesmo um aroma. Levi sentiu que seu nariz talvez não estivesse funcionando muito bem. De qualquer forma, quando o aroma da sopa de cogumelo subiu, Morven saiu do quarto. Ela havia alimentado a criança e a colocado para dormir, instruído os criados da casa a vigiá-la atentamente e, em seguida, saiu para verificar a situação no fogão. Você vai fazer aquela sopa de novo? Sim. Ao receber uma resposta afirmativa, a expressão de Morven foi verdadeiramente indescritível. Foi isso que Levi me ensinou, disse Tengel, orgulhoso. A expressão de Morven tornou-se ainda mais difícil de descrever. Ela olhou para Levi. Sob aquele olhar, Levi sentiu como se tivesse perdido algo. Talvez algum tipo de reputação em determinada área. Quase pronto. Tengel esfregou as mãos, olhando atentamente para os pedaços de carne e os cogumelos fatiados que fervilhavam na panela. Seu rosto se iluminou de entusiasmo. Depois de ficar olhando para a panela por mais alguns minutos, ele mexeu o conteúdo com uma colher de pau e anunciou que estava pronto. Assim que a sopa ficou pronta, ele serviu uma tigela e entregou primeiro a Levi. Aqui, experimente isto. Levi pegou a tigela e ficou olhando para os cogumelos dentro dela por um tempo. Com base na minha experiência, estava realmente bem cozido e deveria estar bom. Espere, o que era aquilo ao lado? Carne gorda? Só de olhar já parecia oleoso, mas... Ao ver Tengel olhando para ele com grande expectativa, chegando até a trazer uma pequena colher atenciosamente, Levi não conseguiu recusar. Tanto faz. Gorduroso é gorduroso.
Será que existe algo mais gorduroso do que aquele molho de carne assada e encharcado de óleo de erebor? Assim que Levi pegou uma pequena colherada de sopa e se preparou para bebê-la, ele percebeu de repente outro olhar. Era Morven. Ela balançava a cabeça repetidamente atrás de Tengel. Como se temesse que Levi não entendesse, apontou rapidamente para a tigela de sopa e gesticulou freneticamente com as mãos. Não beba isso. Essas palavras praticamente saíram da boca dela. Levi lançou-lhe um olhar, indicando que não precisava se preocupar. Já come carne podre e pão com larvas. Teria medo disso? Gole. Quando a sopa de cogumelos repleta de carne gordurosa tocou sua língua, Levi prendeu a respiração e todo o seu corpo congelou. Descuidado. Ele fechou os olhos, se preparou e lutou para engolir a sopa. Sua língua não havia sofrido tanto desde que o seguirá. Talvez ele entendesse bem de sopa de cogumelos, mas era evidente que Morven entendia Tengel melhor do que ele. Levi respirou fundo e olhou para sua barra de status. E náusea, 10S? Sem problemas de saúde, sem intoxicação. Apenas um sabor puramente indescritível. De certo modo, era preciso reconhecer que esse cara era realmente um gênio. Como é? Tengel perguntou com os olhos arregalados e expectantes. Seu rosto irradiava a alegria de um aprendiz mostrando seu primeiro trabalho ao mestre. Levi não suportava a ideia de machucá-lo. Na idade dele, finalmente se interessar em aprender uma nova habilidade? Se ele se desanimar agora, pode levar muito tempo para se recuperar. Não é ruim. Levi lutou para dizer algo que contrariasse sua consciência. Poucas pessoas neste mundo conseguiriam fazê-lo agir contra sua consciência atualmente. Então beba mais. Ainda tem bastante na panela. Tengel, ignorando o calor escaldante que poderia queimar alguém, estava prestes a carregar a panela inteira de sopa com as mãos nuas. Não. Levi o deteve rapidamente. O que está errado? Tengel parecia confuso. Não quero esconder nada de você, mas na verdade eu já comi antes. Me perdoe por não ter mencionado isso antes. Eu realmente não estou com muita fome. Esta tigela é suficiente. Muito bem, então. Tengel parecia um pouco desanimado, mas se recuperou rapidamente, enchendo uma tigela com uma concha e bebendo-a com gosto. Tengel. Sim? Você se sentiu mal recentemente? Ficou doente ou algo assim, como um resfriado? Isso pode diminuir a sensibilidade do seu paladar. Como isso é possível? Tengel balançou a cabeça, flexionando os músculos. Como podem ver, estou bastante saudável. Essas doenças podem incomodar pessoas que não fazem exercício, mas estou confiante. Mesmo que eu corresse sem camisa pelas ruas no inverno, tudo estaria normal no dia seguinte. Isso é realmente muito bom. Levi assentiu com a cabeça, olhando com dificuldade para a sopa em sua tigela. Ele mexia a sopa com a colher, conversando amenidades com Tengel sobre isso e aquilo. Forçava sorrisos, embora não conseguisse dar outro gole. Quando Tengel terminou sua tigela e foi se servir de uma segunda, Morven apontou para a área de descarte de lixo da casa. Levi entendeu imediatamente e rapidamente despejou a sopa no ralo. Finalizado, Tengel virou-se subitamente para olhar para Levi. A mão de Levi congelou enquanto ele assentia com culpa. Deixe-me servir-lhe outra tigela. Enquanto ele falava, Tengel estava prestes a pegar a tigela de Levi. Levi admitiu que se sentiu um tanto perturbado naquele momento. Não. Quer dizer, não precisa. Se for necessário, eu mesmo pego. Ao ouvir isso, Tengel retirou a mão com uma expressão estranha. Por que ele está protegendo a tigela desse jeito? A refeição simples terminou assim. Levi não pretendia ficar nem mais um segundo. Pelo menos não durante as refeições. Ele temia que Tengel preparasse outra panela de sopa, tornando impossível recusar. Essas coisas eram melhor deixadas para ele aproveitar por si mesmo. Mas antes de partir, ele ainda mostrou o que havia trazido. Era um amuleto preso por um cordão. A moldura externa era feita de ouro puro, com uma gema verde que brilhava com uma radiância mágica incrustada no centro. Entrego este amuleto a Telden. Pode proteger quem a usa de ataques e danos externos, sejam espadas ou magia. É claro que existem limites. Quando o brilho mágico que cintila na gema se apaga, significa que este amuleto perdeu seu poder. Mas se um dia ela perder o poder por algum motivo, você pode enviá-la para o forte da estrada. Eu a imbuirei de magia novamente para que possa continuar protegendo seu portador. Ao ouvir a explicação de Levi, os movimentos de Tengel tornaram-se cautelosos. Ele recebeu o amuleto e o examinou atentamente. A gema incrustada na moldura de ouro dava uma impressão de solidez como a própria terra. Essa sensação não estava errada. Esse amuleto realmente continha o poder da terra. O amuleto de proteção de emergência? Este era o mesmo modelo que Levi usava. Podia fornecer 7 pontos de escudo, e imediatamente após o escudo quebrar, fornecer outros 7 pontos de escudo. Daí a designação de emergência. No total, equivalia a 14 pontos de escudo. Definitivamente salvou vidas em momentos críticos. Mas além da defesa física, o aspecto mais crucial do escudo rúnico era a defesa direcionada contra forças mágicas. Foi precisamente através disso que Levi conseguiu suprimir completamente os Nazgûl. Se fosse capaz de neutralizar a magia dos Nazgûl, também poderia neutralizar certos feiticeiros mal-intencionados. Enquanto pensava nisso, Tengel de repente agarrou os ombros de Levi com as duas mãos, falando com genuína emoção. Vou me lembrar desta amizade. Este presente acompanhará meu filho para sempre. Capítulo 239. Tower Hills.
Após entregar os presentes, Levi não ficou por ali. Retornou ao seu território perto do cruzamento, cinzelando e martelando no subsolo, continuando suas reformas. Decorando torres em Road City Keep, construindo rodovias no Nether, erguendo bunkers em Gondor, ele estava destinado a passar o resto da vida construindo coisas. Com relação ao posto avançado em Gondor, Levi o havia aberto. Os guardiões e soldados de Gondor podiam usá-lo, assim como civis e viajantes em busca de abrigo. Eles podiam entrar e utilizar os recursos disponíveis. Havia apenas uma condição: manter o ambiente de forma consciente e respeitar tudo dentro do território, como se estivesse visitando a casa de outra pessoa. Essa notícia se espalhou na forma de uma lenda. Além dos guardiões e soldados gondorianos que sabiam da existência desse lugar e vinham regularmente investigar, algumas pessoas verdadeiramente desesperadas também tentavam encontrar esse lendário refúgio construído entre Gondor e Mordor, apegando-se à esperança. Finalmente encontrei. Ao norte de Tiliên, Levi agachou-se na grama, colhendo alguns cogumelos de um pedaço de madeira em decomposição. Certo. É isso aí. Os cogumelos foram jogados em sua mochila, e Levi suspirou aliviado. Preciso voltar e fazer sopa de cogumelos pessoalmente, para salvar sua dignidade como chefe. Ahá, veja só o que eu encontrei. Um apanhador de cogumelos descuidado. De repente, uma voz veio de trás. Levi se levantou e olhou para trás. 7 ou 8 Uruk-hai o encaravam por trás. Em conjunto, deram um passo para trás. Ao ver a expressão de Levi, que dizia: "O que há de errado com vocês?", o líder Uruk-hai teve um lampejo de inspiração e imediatamente deu um passo à frente. "Meu senhor, eu sei onde encontrar os cogumelos que o senhor está colhendo. Posso trazê-los para o senhor. É melhor você saber." "Com certeza sei." Eles fugiram. Mais ou menos no mesmo tempo que leva para tomar um chá, um Uruk-hai voltou correndo, depositando cuidadosamente a pilha de cogumelos que carregava nos braços. São essas. Sumam dali. Saiam desta terra." Levi deu a ordem. Quando ele partiu, um ano atrás, esta área raramente via orcs ou Uruk-hai. Mas ao que parece, depois de um ano, alguns indivíduos passaram a nutrir intenções malignas persistentes. Sim, partiremos imediatamente." Os Uruk-hai recuaram rapidamente. Talvez essa área permanecesse pacífica por mais algum tempo, mas no fim das contas isso não duraria muito. Olhando para a terra enegrecida e as montanhas do outro lado, Levi acariciou o queixo pensativo por um instante. Após um instante, ele balançou a cabeça lentamente, virou-se e retornou à Cidade Branca. No dia seguinte, ao meio-dia, na casa de Tengel, uma panela de deliciosa sopa de cogumelos estava sendo preparada. É assim que a sopa de cogumelos deveria ser. Levi provou a própria sopa com uma expressão bastante agradável. Esse era o sabor certo. A sopa que Tengel preparara alguns dias antes o fizera começar a duvidar de si mesmo. "Por favor, me perdoe. Eu tinha dúvidas antes." Quando Morvin provou a autêntica sopa de cogumelos Levi, ela também ficou bastante surpresa. "Então, normalmente a sopa tinha esse gosto. De fato, um pouco melhor que o meu", concordou Tengel. "Vou me lembrar disso. Momento perfeito. Não tem acontecido nada na frente ultimamente, então posso relaxar um pouco. Nos próximos dias, quando tiver tempo, vou praticar isso mais algumas vezes para recriar esse sabor." A expressão de Morvin mudou. "Beba tudo você mesmo. Ouvi dizer que beber muita sopa de cogumelos faz mal para o crescimento das crianças." "Que pena." Tengel pareceu um tanto desapontado, estendendo a mão para tirar a tigela de sopa de cogumelos da marca Levi de Morvin. "Nesse caso, esta tigela? Sem chance." Morvin protegeu a tigela de sopa. "De vez em quando ainda não faz mal." "Tudo bem então." Outro guardião dos alimentos. Essa viagem a Gondor não durou muito. Quando o mensageiro Tengel retornou, Levi também partiu. A breve viagem chegou ao fim. No entanto, Levi nunca foi de ficar parado. Tendo chegado tão longe, como poderia não visitar outros lugares? No dia seguinte ao seu retorno a Road City Keep, ele partiu novamente. Para o oeste em direção a Lindon. Anos atrás, o líder de Lindon, Círdan, o convidará para uma visita, mas esse assunto sempre fora deixado de lado por Levi. Esquecido muitas vezes. Felizmente, da perspectiva élfica, esse período não era muito tempo. Mesmo que ele fosse 10 anos depois, Círdan, que havia feito o convite, não sentiria que muito tempo tivesse passado. Quando Levi viajou novamente, os moradores disseram que já estavam bastante acostumados com isso. Fazer isso em qualquer outro lugar definitivamente não funcionaria. Afinal, assuntos territoriais, grandes e pequenos, precisavam de gestão, vários relacionamentos exigiam manutenção, além de decisões sobre o desenvolvimento futuro do território, especialmente para um lugar como Road City Keep, que se desenvolveu extremamente rápido, tornando-se o centro do norte em apenas um ano, exigindo ainda mais gestão. Mas Road City Keep fazia exatamente isso. Ou melhor, todos os territórios de Levi eram assim. Devido à natureza especial do território, com um senhor feudal desse porte, além de altos padrões educacionais e recursos materiais ilimitados, esses lugares simplesmente não precisavam de administração ou supervisão especiais. Tampouco havia lutas pelo poder ou disputas por benefícios. Os únicos problemas potenciais eram de ordem técnica. Certos métodos comumente usados são muito ultrapassados, ou existem áreas que poderiam ser aprimoradas. Quando tudo se estabilizou e a nova geração gradualmente substituiu a antiga na vida ativa, a perspectiva dos moradores sobre o mundo também mudou gradualmente.
As necessidades de vida da nova geração não se limitavam mais a comer bem, vestir-se com roupas quentes e ter casas aquecidas para morar. Eles almejavam lugares mais distantes e elevados. Por exemplo, seguindo os passos de seu Senhor misterioso, sagrado, insondável, porém amável, gentil e simples. Uma brisa suave balançava a terra grama verde, com pequenas flores brancas aparecendo e desaparecendo entre ela. Pastagens de cores vibrantes ondulavam ao vento, com várias torres brancas erguendo-se no topo de colinas altas. Eriador Ocidental. Nas colinas elevadas do território de Lindon, a oeste do condado e a leste dos Portos Cinzentos, uma figura negra a cavalo aproximou-se lentamente, permanecendo ali com o olhar perdido no horizonte. Colinas da Torre. Já no início da Segunda Era, este local servia como um posto avançado élfico, com muitas torres brancas construídas aqui. A torre mais alta era chamada de Elothirion, no topo da qual se mantinha um palantir, mas este palantir era especial. Não conseguia comunicar-se com outras pedras videntes, nem podia ser usado para observar vários lugares na Terra-média. Sua única função era mostrar visões da Terra abençoada, o reino onde os Valar habitavam. Muitos elfos vieram aqui em peregrinação, apenas para vislumbrar, através deste palantir, um recanto da bela paisagem da Terra Santa. Diante da alta torre de Elothirion que abrigava a pedra vidente, vários elfos Lindon faziam guarda. Quando Levi se aproximou, seus rostos demonstraram certo conflito. Nem todos podiam contemplar as visões da Terra abençoada. Para os elfos, aquele lugar era sagrado, puro e inviolável. Se pessoas de outras raças se aproximassem, na maioria das vezes as persuadiriam a ir embora. Mas essa pessoa... Saudações! O guarda que estava embaixo da torre falou primeiro. Capítulo 240. Observando. Olá! Levi desmontou e imediatamente colocou uma cerca junto à base da torre para amarrar seu cavalo. Lord Levi, da fortaleza à beira da estrada, veio fazer uma visita. Nós te conhecemos. Suas conquistas nos últimos anos são incomparáveis, ressoando como trovões. Todos os elfos que vivem aqui sabem delas. O elfo diante da torre parou. Posso perguntar qual o propósito de sua vinda? Posso entrar para visitar e ver aquela pedra vidente? Sinto muito. Não posso tomar essa decisão. O elfo balançou a cabeça em sinal de desculpas. Tudo bem. Levi não ficou particularmente surpreso. A abordagem dos elfos não foi inadequada. Afinal, aquilo realmente não era algo que os mortais pudessem suportar. Era uma relíquia sagrada que podia mostrar diretamente a terra abençoada. Mesmo que Sauron conquistasse este lugar algum dia, talvez não ousasse tocar nesta coisa. Um único olhar dos Valar seria suficiente para fazê-lo sofrer. Quanto a Levi, ele ainda não sabia qual era a atitude dos guardiões e governantes deste mundo em relação a ele. Em relação a si mesmo, Levi tinha uma autoconsciência bastante clara. Certamente, ele ainda não era capaz de afundar continentes. Mas os Valar que viviam do outro lado do mar podiam. Além disso, afundar continentes era apenas uma das manifestações físicas diretas de seu poder. Alguns controlavam a matéria, a terra, as montanhas e os minerais que era a criação deles. Alguns controlavam a água, tornando os oceanos, os rios e toda a água pura capazes de conter criaturas das trevas. Alguns controlavam almas, alguns controlavam plantas e alguns até controlavam diretamente o conceito de fluxo da respiração. Além desses Valar, cujas manifestações eram relativamente sutis no domínio das leis da natureza, havia outros habilidosos em combate, dotados de pura e imensa força. Quando liberados, podiam literalmente lutar até que montanhas desabassem, continentes afundassem e o próprio mundo se despedaçasse e desmoronasse. Foi também por isso que os limites superiores deste mundo foram agora bloqueados. Aqueles deuses e monstros extravagantes não podiam mais ser vistos. No máximo, existiam figuras como Gandalf e Saruman lançando feitiços menores, maldições e travando batalhas de vontades. Todas as coisas e comportamentos excessivamente extravagantes foram proibidos, porque o ser que criou este mundo não queria que ele fosse destruído. Embora pudesse criar mais mundos, ele foi bom e misericordioso, não querendo abandonar seus filhos, nem querendo interferir excessivamente no funcionamento do mundo. Mas voltando ao assunto, para os deuses deste mundo, o poder de combate direto era apenas uma manifestação parcial da força, não representando a totalidade dela. Sabedoria, criatividade, imaginação, inspiração. Essas coisas também podem ser consideradas poder. Mesmo que a habilidade de combate de alguém não fosse forte, mas essa pessoa se destacasse em outros aspectos já mencionados, ela ainda seria descrita como poderosa. Assim como Gandalf. Embora de natureza gentil e avesso a conflitos, seu poder era bastante proeminente entre os Maiar, um dos Maiar mais excelentes, reconhecido abertamente pelos Valar. Contudo, se estivermos falando puramente de autoridade e características, você deve saber que o outro nome do Minecraft era The Creator God. Embora esse nome não fosse muito agradável, ele poderia refletir algumas coisas de um ponto de vista diferente. Mesmo em comparação com os Valar, Levi era absolutamente o mais completo. Mesmo que não fosse forte o suficiente, ele poderia continuar se expandindo, e se expandindo ainda mais, até atingir o nível necessário. Não que ele não pudesse crescer. Tudo estava perfeito. Dar mais alguns passos poderia significar que ele não poderia mais permanecer neste mundo. Diante da torre de Elothirion, Levi sorriu e deu 2 passos para trás, sem insistir. Inicialmente, ele estava apenas de passagem para dar uma olhada. Se pudesse vislumbrar Valinor através da pedra vidente para satisfazer sua curiosidade, seria ótimo.
Caso contrário, que assim seja. Por favor, entre. Assim que Levi caminhava em direção ao seu cavalo, uma voz o deteve. A grande porta da torre se abriu e um elfo emergiu. Levi olhou para o lado, momentaneamente sem palavras. Esse elfo, ele não reconheceu, e não era ninguém que ele conhecesse bem. Talvez o administrador e guardião da torre. Pode subir. Ele sorriu e deu um passo para o lado, estendendo um convite a Levi. Obrigado. Atônito por um instante, Levi assentiu com a cabeça e o seguiu para dentro da Torre Branca, até o último andar. Quando a Pedra Elendil apareceu diante dele, o elfo recuou até a porta, cedendo o espaço para Levi. Esta é a lendária Pedra Elendil, capaz de vislumbrar a terra abençoada. Levi fechou os olhos, respirou fundo e se aproximou. A pedra vidente, escura como o céu noturno, cintilava com a luz das estrelas. As cenas nela refletidas mudavam constantemente, atravessando mares e céus até um lugar desconhecido acima do firmamento. Praias brancas, e vastas terras verdes além com o sol nascente. A beleza e a harmonia da paisagem refletiam-se nas pupilas de Levi. À medida que a perspectiva se afastava gradualmente, as primeiras torres de Avalone surgiam, e era lá que se encontrava a Pedra Mestra, entre as pedras videntes. Era precisamente por causa da existência dessa pedra mestra que a Pedra de Elendil à sua frente podia exibir cenas dali. Após Númenor afundar no mar, a terra abençoada onde os Valar e os Elfos viviam foi transferida para fora deste mundo, para evitar que as gerações futuras cometessem os mesmos erros. Agora, somente aqueles autorizados podiam chegar lá pela estrada reta, através dos mares e do firmamento. Caso contrário, enfrentariam apenas vastos oceanos. Quando a Torre de Avalone surgiu à vista, Levi logo sentiu uma força de atração. Esse poder guiou sua visão para além da torre, até mesmo para além das passagens atrás dela, até uma vibrante terra dourada. Incontáveis seres altos e maravilhosos cresceram e habitaram ali. Muitas cidades belas e prósperas foram construídas naquele local, com elfos vivendo em suas entranhas. Valinor. Tudo neste reino das rochas aos riachos era sagrado e perfeito. A vida ali era livre de doenças, decadência ou definhamento, capaz de existir para sempre. Assim como o território de Levi. Naquela terra dourada, erguiam-se muitos salões magníficos e sagrados. Embora ninguém tivesse contado a Levi, ele já sabia em seu coração. Aquelas eram as moradas dos Valar. Em transe, a visão de Levi foi levada para além desses salões, continuando por pastagens vibrantes e florestas montanhosas, cruzando rios e lagos, através de um jardim de beleza inesquecível, até a própria fronteira do mundo, um salão silencioso perto dos confins do mundo. Ali reinava o silêncio e a vastidão, sem quaisquer seres vivos ou coisas em movimento. Os lamentos ecoavam no interior, embora tristes, traziam paz e esperança às pessoas. Até Levi foi tocado por essa música, uma emoção indescritível explodindo em seu coração. A corrupção, 0%. A pedra vidente subitamente perdeu o brilho. Quando se acendeu novamente, o que mostrou não foi mais a beleza de Valinor, mas vários sofrimentos que haviam surgido na Terra-média, incluindo os mortos e os eventos lamentáveis. A cena mudou novamente. As pupilas de Levi se contraíram ligeiramente, revelando seus próprios territórios. Fortaleza da Estrada, o clã de Beorn no Vale do Anduin, Dali, Cidade do Lago. Cidade da Estrada. As pessoas de lá eram felizes e prósperas, cheias de esperança na vida, fazendo tudo com motivação. Só de observar, era possível sentir uma alegria genuína. Um par de olhos compassivos com marcas de lágrimas fitava Levi. Nesse momento, Levi também soube quem estava por trás daqueles olhos. Niena, a enlutada entre os Valar, é também mentora de Gandalf. De Niena ele aprendeu a piedade e a paciência, e com ela aprendeu a ouvir as tristezas dos outros e a usar seu poder para ajudar os outros a escapar da escuridão e reacender a esperança. Assim como fizera por Levi. Na verdade, o aluno é um reflexo do professor. Levi sorriu de repente. As imagens na pedra vidente desapareceram, e tudo voltou ao normal. Assim, encerrou-se a breve reunião. Nenhuma revelação, nenhum diálogo ou troca de palavras. Aquele ser de Valinor parecia apenas querer observá-lo, nada mais. Hora de ir embora. Despedindo-se do guardião da Torre Branca, Levi montou em seu cavalo e continuou para o oeste em direção aos Portos Cinzentos. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.